Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o amor, o chamado e a salvação de Deus em nossas vidas. Deus nos ama desde sempre, antes mesmo de existirmos. Ele nos escolheu e nos predestinou a ser seus filhos, à semelhança de seu Filho Jesus Cristo, o primogênito de muitos irmãos. Deus nos chama pelo nome, nos torna justos pela fé e nos glorifica pela graça. Deus nos salva pelo seu Espírito Santo, que vem em socorro da nossa fraqueza, que intercede por nós com gemidos inefáveis, que conhece a vontade de Deus e que nos conduz à santidade. O Espírito Santo é o dom de Deus para nós, que nos capacita a viver como filhos amados e a entrar pela porta estreita do reino de Deus. Deus nos ama, nos chama e nos salva pelo seu Espírito. Primeira leitura. O Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, também, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, esses ele predestinou a ser conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos, e aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura é um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, onde o apóstolo explica como o Espírito Santo age em favor dos que amam a Deus. Paulo afirma que nós não sabemos o que pedir nem como pedir, pois somos fracos e limitados. Mas o Espírito Santo vem em nosso auxílio e intercede por nós com gemidos inefáveis, que expressam os anseios mais profundos do nosso coração. O Espírito Santo conhece a intenção de Deus e sabe o que é melhor para nós. Ele faz com que tudo contribua para o nosso bem, para a nossa salvação, de acordo com o projeto de Deus. Paulo também revela que Deus nos contemplou com seu amor desde sempre e nos predestinou a ser conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito numa multidão de irmãos. Deus nos chamou, nos justificou e nos glorificou em Cristo Jesus. Essas são as maravilhas que Deus realiza em nós pelo seu Espírito. Podemos aplicar essa leitura à nossa vida, reconhecendo que somos amados, chamados e salvos por Deus. Podemos confiar no Espírito Santo, que intercede por nós e nos guia segundo a vontade de Deus. Podemos buscar ser conformes à imagem de Cristo, vivendo como seus discípulos e irmãos. Podemos louvar a Deus pelas suas obras em nós e testemunhar o seu amor ao mundo. Salmo responsorial. Senhor, eu confiei na vossa graça. Senhor, eu confiei na vossa graça. Olhai, Senhor, meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que se me apague a luz dos olhos e se fechem, pela morte, adormecidos. Que o inimigo não me diga: eu triunfei. Nem exulte o opressor por minha queda. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. O Salmo responsorial é um clamor de confiança em Deus diante das dificuldades da vida. Ele se dirige ao Senhor como seu Deus e pede que ele responda ao seu apelo. Ele teme que a morte o alcance e que os seus inimigos triunfem sobre ele. Mas ele não perde a esperança e confia na graça de Deus, que é sua salvação. Ele louva ao Senhor pelo seu amor fiel e se alegra em sua bondade. Podemos rezar esse salmo em nossas situações de angústia e aflição, quando sentimos que as forças nos faltam e que os problemas nos oprimem. Podemos invocar o Senhor como nosso Deus e pedir que Ele nos atenda com sua misericórdia. Podemos confiar na sua graça, que é mais forte do que a morte e do que os nossos adversários. Podemos louvar ao Senhor pelo seu amor eterno e nos alegrar em sua benevolência. Evangelho. Entrai pela porta estreita do reino de Deus.
Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina sobre a entrada no reino de Deus. Jesus atravessa cidades e povoados, anunciando o reino e caminhando para Jerusalém, onde irá consumar a sua missão. Alguém lhe pergunta se são poucos os que se salvam. Jesus responde que é preciso fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus usa a imagem de uma casa, cujo dono se levanta e fecha a porta, deixando de fora os que chegaram tarde. Esses começam a bater na porta e a reclamar que comeram e beberam diante dele e que ele ensinou em suas praças. Mas o dono da casa responde que não os conhece e que eles são praticantes da injustiça. Então haverá choro e ranger de dentes, quando virem os patriarcas e os profetas no reino de Deus, e eles sendo lançados fora. Jesus também diz que virão homens de todas as direções e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, e que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Podemos compreender esse evangelho como um convite à conversão e à vigilância. Jesus nos alerta que não basta ter uma relação superficial com ele, baseada em aparências ou em privilégios. É preciso conhecê-lo verdadeiramente e praticar a sua vontade. É preciso entrar pela porta estreita, que é o próprio Jesus, que nos ensina o caminho da cruz, do amor e da obediência ao Pai. É preciso estar preparado para o momento decisivo, quando o Senhor virá julgar os vivos e os mortos. É preciso reconhecer que o reino de Deus é aberto a todos os povos, sem distinção de raça, língua ou nação. É preciso aceitar que o reino de Deus é surpreendente, pois inverte a lógica humana do poder, da riqueza e da honra. A liturgia de hoje nos mostra o amor, o chamado e a salvação de Deus em nossas vidas. Deus nos ama desde sempre e nos predestina a ser seus filhos em Cristo Jesus. Deus nos chama pelo nome e nos torna justos pela fé em seu Filho. Deus nos salva pelo seu Espírito Santo, que intercede por nós e nos conforma à imagem de seu Filho. Deus nos convida a entrar pela porta estreita do seu reino, que é o próprio Cristo, que nos ensina o caminho da cruz, do amor e da obediência ao Pai. Deus nos surpreende com a sua graça, que acolhe os últimos e rejeita os primeiros, que abrange todos os povos e supera todas as expectativas. Que possamos responder ao amor, ao chamado e à salvação de Deus com fé, esperança e caridade. Que possamos confiar no Espírito Santo, que intercede por nós e nos guia segundo a vontade de Deus. Que possamos buscar ser conformes à imagem de Cristo, vivendo como seus discípulos e irmãos. Que possamos louvar a Deus pelas suas obras em nós e testemunhar o seu amor ao mundo. Respondamos ao amor, ao chamado e à salvação de Deus com fé, esperança e caridade.